Só lembrando vocês que essa aula está sendo gravada para depois ser postada no canal do YouTube, tá bom? Nessa aula, a gente vai falar sobre o mercantilismo. Na aula passada, a gente fez a correção da semana 1 do PET 2 e hoje a gente vai falar sobre os temas da semana 2, ok? Vamos lá. Eu queria recomendar a vocês a seguirem o canal do professor Dimas Antônio e o canal Super História, tá bom? Que são canais aí que estão sempre postando as correções das atividades, podem ajudar vocês aí na resolução das atividades. Inclusive as minhas aulas estão usando parte do conteúdo deles, tá bom? Bom dia, Paulo. Bom dia, Tudo bom? tudo. Beleza. Coloquei sua presença aqui. Vamos lá. Davi, Yasmin e Paulo. Ok? E também sigam o nosso canal do YouTube, Professor Edivaldo História, tá bom? Onde vocês conseguem ter acesso a todos os conteúdos que a gente vai trabalhando aqui nas nossas aulas, ok? Todas as nossas aulas são postadas sempre lá no nosso canal. E aí a gente pede também aquele combo, né? Vocês se inscrevam, vocês compartilhem os vídeos, deixem seus likes, deixem seus comentários, seja para criticar, para deixar suas dúvidas, qualquer coisa, né? É sempre importante a gente está promovendo aí os conteúdos dos nossos trabalhos. Então vamos lá. O tema mercantilismo, né? O mercantilismo é o conjunto de ideias e práticas econômicas desenvolvidas pelos estados europeus na Idade Moderna, entre os séculos XV e XVIII, como forma de assegurar o crescimento político e econômico e fortalecer as classes e grupos ligados a monarquias. O Estado passa a intervir diretamente na economia. Então, pessoal, o mercantilismo vai ser esse sistema que vai surgir com o fim do feudalismo, né? Que era aquele sistema que vigorava durante a Idade Média. Vocês devem se lembrar, né, que o feudalismo ele funcionava assim. Existia o feudo, que era parte de uma terra, de uma posse, né, de um rei. O rei ele ia ter o seu reino e ele ia dividir o seu reino em várias partes, vários feudos, né? E ele ia atribuir a administração desse feudo a um senhor feudal. Então existiam vários senhores feudais dentro de um mesmo reino. E o senhor feudal, ele não vai trabalhar na sua terra, né? Ele é um nobre. A função do nobre dentro da Idade Média é guerrear, é proteger a terra, é administrar, é dar as ordens, né? Então, o senhor feudal vai ser essa figura. Quem vai trabalhar nas terras do feudo serão os servos, né? E a economia do feudo vai ser baseada em uma economia de subsistência, ou seja, tudo que eles vão produzir vai ser voltado para a garantia do seu sustento, né? E assim funcionava o feudo. Não havia muita, muito comércio, né? Era um sistema que cuja sociedade era muito estagnada, né? Não havia uma mobilidade social, o servo jamais ia se tornar nobre, né? Se você era filho de servo, você ia ser servo, seu filho ia ser servo, seu neto ia ser servo, né? E assim seguia o sistema feudal, né? E no mercantilismo a gente vê esse sistema mudando. Por quê? A partir de alguns fatores, como por exemplo as cruzadas, é, o aumento populacional, né? Uma reforma agrária, né? Uma reforma agrária que eu digo nas tecnologias de produção, né? de itens agrários, vai proporcionar um aumento na produção de alimentos, o que vai facilitar, o que vai viabilizar um processo de renascimento comercial. As pessoas elas vão sair de novo dos feudos, né, que elas tinham ido para os feudos durante o início da Idade Média para fugir das cidades que eram muito violentas, né, devido às invasões dos povos bárbaros. Agora as cidades estavam mais seguras, né, e com esses fatores aí das relações comerciais que foram estabelecidas com as cruzadas, com o aumento populacional, com esse excedente
de produção dentro dos feudos. Isso aí tudo vai levar uma expansão comercial dentro das cidades, né? E as cidades vão começar a ser pontos de comércio. As feiras de comércio que vão se formar dentro das cidades serão chamadas de burgos. E esses comerciantes, né, essas pessoas que vão sair dos feudos para ir para as cidades, fazer comércio nas cidades, serão chamados de burgueses. Ok? Outro aspecto também que é importante a gente pensar é que, à medida que o comércio ia se intensificando, a riqueza, o acúmulo de riquezas desses burgueses ia só aumentando. Os burgueses estavam cada vez mais ricos, né? E isso aí vai representar uma mudança na hierarquia social. Por quê? Porque antes o comércio era visto de má forma. A prática do comércio não era vista como uma prática honesta, como uma forma correta de enriquecimento, porque a ideia de enriquecimento durante a Idade Média era o enriquecimento por hereditariedade, né? Meu pai é nobre, logo eu serei nobre. Só que isso começa a mudar quando as pessoas começam a enriquecer pelo trabalho, começam a enriquecer pelo comércio. E os reis, que antes não tinham tanta autoridade, não tinham tanto poder, eles vão começar a se aproximar dessa burguesia. Eles vão começar a cobrar impostos dessa burguesia, né? E os reis vão começar a enriquecer também, né? Com esse processo aí da formação da burguesia. Então os reis vão ficando cada vez mais poderosos, eles vão começando a pagar, né, por exércitos, vão ter exércitos assalariados, os exércitos dos reis vão crescendo cada vez mais e os reis vão ficando cada vez mais poderosos, mais autoritários, concentrando cada vez mais poder nas suas mãos. Ou seja, os reis que antes não tinham tanto poder, o poder estava dividido nas mãos dos senhores feudais, né, da nobreza, agora a nobreza começa a perder poder, começa a perder destaque para o surgimento da burguesia e do poder real, porque o rei está cada vez mais poderoso, com um exército cada vez mais forte. O rei vai ter um poder absoluto dentro da sociedade. Por isso vai se dizer, é comum se dizer, que durante o período mercantilista, os reis são absolutistas, né? Porque ninguém questiona a autoridade do rei. Inclusive, alguns reis vão dizer o seguinte: eu governo porque Deus me autorizou a governar. Deus permitiu que eu governasse. Deus escolheu que eu governasse, a mim e a minha família, né? É a teoria do direito divino. O rei, ele governa porque Deus permite, porque Deus quer, Deus o escolheu. Então, questionar a autoridade do rei seria questionar a própria palavra de Deus, a própria vontade de Deus, né? O rei seria um representante de Deus na terra, tá certo? Tudo isso aí são características, né, que vão marcar o mercantilismo, que vão marcar o sistema absolutista, tá bom? E qual que é a ideia do mercantilismo? O mercantilismo nada mais é que o sistema que vai substituir o feudalismo, né? Enquanto o feudalismo ele tinha uma economia de subsistência, uma economia onde tudo que era produzido era voltado somente para a garantia do sustento, né, das pessoas que viviam no feudo, no mercantilismo a economia já vai ser uma economia comercial. As pessoas elas vão produzir para fazer comércio, para acumular dinheiro, né? E uma outra característica do mercantilismo é o seguinte: quanto mais dinheiro uma nação tiver guardado, mais mais rica essa nação será. Quanto mais ouro tiver concentrado dentro de uma nação, quanto mais metais preciosos tiver dentro de uma nação, mais rica ela vai ser considerada, né? E eles vão buscar de todas as formas garantir o aumento dessa quantidade de metais preciosos dentro dos territórios, dentro dos reinos, né? Isso aí tudo caracterizando o mercantilismo. Tá dando para entender mais ou menos aí, pessoal, a ideia do mercantilismo? Sim. Beleza. Então vamos lá. Aqui a gente tem uma imagem representando mais ou menos como é que funcionava o sistema mercantilista, né? Eu disse para vocês, né, que o mercantilismo ele tinha como um dos fundamentos quanto mais ouro, quanto mais metal precioso, né, quanto mais riquezas tiver dentro do meu país, mais rico ele será, não é? E uma das formas que eles vão buscar para garantir isso aí será a balança comercial
favorável. O que seria essa balança comercial favorável? A gente tem essa imagem aí, né, representando uma balança, e a gente vê que tem dois pesos aí nessa balança, né? O primeiro peso, o em vermelho, que está mais alto, seria a diminuição das importações. E o em azul seria o aumento das exportações. Importações, pessoal, é tudo aquilo que um país compra, é tudo aquilo que o país gasta, né? Vamos imaginar que vocês sejam um país, né? Qual que é a chance? Vamos colocar dois exemplos aqui, né? Vamos colocar, por exemplo, a Yasmin. Vamos imaginar que a Yasmin ela mais gasta do que vende. Vocês acham que ela vai ficar rica ou pobre? Yasmin, estou usando você como exemplo, tá? Você não... Aham. Você acha que você vai ficar mais rico ou mais pobre? Pobre. Mais pobre, né? Você está mais gastando do que vendendo, está saindo mais dinheiro do que entrando, né? Correto. Sim. Então, a ideia do mercantilismo era o contrário, era vender mais do que compra, né? Porque por mais que ela esteja gastando também, ela está vendendo mais, ou seja, tem mais dinheiro entrando do que saindo, né? Essa é a ideia do mercantilismo, essa é a ideia da balança comercial favorável. Olha só essa balança aqui, né? A diminuição das importações, ou seja, eles vão comprar menos, né? Importação quando a gente fala por exemplo, a palavra interior, né? Que vem para dentro, né? Que se refere a algo que é interno, né? Diminuição das importações, ou seja, ele vai comprar menos, né? E aumento das exportações, né? Externo, né? Ele vai vender mais, ele vai vender as suas mercadorias, ele vai produzir mais, né? Tudo isso leva à balança comercial favorável, leva o acúmulo de metais, de riquezas, né, dentro do território nacional, ok? Essa é a primeira característica do mercantilismo que vocês devem lembrar, a balança comercial favorável. O segundo aspecto que a gente tem que lembrar do mercantilismo seria o Estado forte. Por quê? Quem que vai representar o Estado forte? O rei, né? O rei ele vai ter um exército forte agora, o rei vai ficar cada vez mais forte, cada vez mais próximo da burguesia, né? E por isso que o mercantilismo ele vai ter como característica o Estado forte, né? Ninguém vai questionar a autoridade do rei, ok? Outra característica do mercantilismo seria o protecionismo e o nacionalismo econômico, ok? Ou seja, o rei ele vai buscar sempre proteger a sua nação de que forma? Proteger a sua nação de perder riquezas, né? E como que ele vai garantir que a sua nação não perca riquezas? Através da balança comercial favorável, né? Através da diminuição das importações, ele vai comprar menos, né? E o nacionalismo econômico, ou seja, a nossa nação, vamos imaginar, a nossa nação é uma nação que deve prosperar, deve enriquecer. E como que eu vou garantir que a minha nação ela enriqueça? Eu vou buscar fazer mais comércio, eu vou buscar vender mais meus produtos, eu vou parar de comprar tanto, né? Eu vou buscar colônias para eu explorar, né? Porque se eu tiver uma colônia para eu explorar, eu vou ter mais matérias-primas para comercializar, né? Lembra Portugal colonizando o Brasil, arrancando o pau-brasil, né? Fazendo a extração do pau-brasil, da madeira do pau-brasil, fazendo comércio do pau-brasil com outros países da Europa, né? Tudo isso é o colonialismo, né? E o colonialismo ele serviu também para garantir os lucros do mercantilismo, garantir os lucros, né, do rei, ok? Aqui a gente também tem outros aspectos aqui, ó. O aumento das taxas alfandegárias. O que seriam o aumento dessas taxas alfandegárias? Seria o seguinte, pessoal. Vamos imaginar aqui, por exemplo, o PlayStation, né? Acho que todo mundo sabe o que é um PlayStation, né? Um videogame. Vocês sabem o que é um PlayStation, né, galera? Ou não?
Sim. Sei. Beleza. Sim. Imagina o PlayStation, né? Eu não sei quanto é que tá um PlayStation hoje em dia, galera. Mas vamos imaginar que o PlayStation hoje, no Brasil, a gente compra ele por, vocês Eu sabem? acho que tá quase 3.000 reais o PlayStation. Olha, caramba, R$ 3.000. Muito caro, né? Mas vamos imaginar, a gente brasileiro, vamos comprar um PlayStation, a gente paga R$ 3.000 para comprar um PlayStation novo, né? Só que aí nos Estados Unidos, esse mesmo PlayStation, ele está sendo vendido lá, vamos imaginar, a US$ 400, né? Assim, se a gente for fazer a conversão de 400, deixa eu só fazer o cálculo aqui para a gente não correr o risco de errar, né? Mas vamos imaginar, 400 vezes 5 dá 2.000, né? Ou seja, porque o real ele está mais ou menos R$ 5. Perdão, o dólar ele está valendo mais ou menos uns R$ 5, né? Então, o PlayStation vendido nos Estados Unidos valendo R$ 400, se a gente converter, nossa gente, eu estou falando muito errado. O PlayStation vendido nos Estados Unidos, sendo vendido a um preço de US$ 400, se a gente fosse converter esse valor de US$ 400, a gente teria um valor de R$ 2.000, ok? R$ 2.000. Ainda assim sairia mais barato do que comprar aqui no Brasil, porque no Brasil ele está R$ 1.000 mais caro, ele está R$ 3.000. Vocês estão conseguindo acompanhar meu pensamento? Sim. Sim. Tá dando para entender, né? Então, beleza. Então, por que que todo mundo não compra PlayStation dos Estados Unidos? Porque, pessoal, existe as taxas alfandegárias. O que que é isso? É um imposto que o país cria para todo produto que vem de outra nação, que vem de outro país, né? Por isso que o PlayStation, que deveria chegar aqui para a gente a uns R$ 2.000, ele é vendido por R$ 3.000, né? R$ 1.000 ficariam nesse âmbito aí dos impostos, né? Seriam impostos que seriam pagos, que aumentam o preço do produto, né? Por que que os países fazem isso? Eles aumentam o preço dos produtos que vêm de outras nações para desmotivar as pessoas de comprar produtos importados, né? Na mesma ideia da balança comercial favorável, vai diminuir as importações. Por que que eu vou comprar um arroz importado se o arroz daqui do país é mais barato, né? Eu vou diminuir as importações, eu vou comprar menos produtos de outros países. Para quê? Para que eu possa vender mais produtos do meu país, né? Então eles aumentam bastante as taxas alfandegárias, aumentam bastante os impostos sobre produtos importados. Deu para entender a ideia, hein? Sim. Então tá bom. Então, pessoal, outro aspecto também do mercantilismo seria as leis pragmáticas, né? Vão ser leis que vão visar a resolução dos problemas com o máximo de celeridade, né? E também eram leis que visavam esse aumento, né, do lucro do Estado, ok? Outro aspecto também que a gente tem do mercantilismo seria o desenvolvimento manufatureiro, né? O que é isso? O que é o desenvolvimento manufatureiro? Seria, vamos pensar aqui, ó, durante o final da Alta Idade Média e o início da Baixa Idade Média, né, mais ou menos lá no século X, a gente vai ver um grande fluxo de pessoas saindo dos feudos e indo para as cidades, né? Essas pessoas vão começar a fazer comércio e vão formar as manufaturas. O que eram as manufaturas? Eram as fábricas de artesãos, né? As pessoas elas formavam essas fábricas para produzir cada vez mais produtos que pudessem aumentar cada vez mais o mercado, o comércio, né? Então, dentro do mercantilismo vai ter esse investimento aí, ó, do desenvolvimento manufatureiro. Isso aqui representa diretamente a relação entre o rei e a burguesia, né?
E a gente também tem que pensar que é característica do mercantilismo o monopólio e o colonialismo, né? O que seria o colonialismo? Portugal, ele foi a metrópole do Brasil, ele foi o país que colonizou o Brasil, né? Vamos usar o exemplo aqui de Portugal e do Brasil. Então, o Brasil ele foi colonizado por Portugal, né? Então, o Brasil foi colônia de Portugal. E o Brasil não poderia fazer comércio com mais ninguém, né? Por exemplo, o Brasil produzia cana-de-açúcar. Para quem que ele poderia comprar, vender essa cana-de-açúcar? Somente para Portugal, né? O Brasil produzia tabaco, só pode vender para Portugal. O Brasil produzia café, só pode vender para Portugal. Ah, não, mas a Inglaterra, ela quer comprar o café do Brasil e quer pagar mais pelo café do Brasil do que Portugal paga. Não pode. É contra a lei. Seria contrabando, né? Você só pode vender para a nação que está te colonizando. Isso que é o monopólio, né? E vamos pensar também. Vamos imaginar que o colono que vive aqui no Brasil, né? Ele está precisando de um sapato, de uma roupa, né? Está querendo comprar um vinho. De quem que ele vai comprar esse vinho? De Portugal. Ah, não, mas o vinho da Espanha é mais barato. Não pode. Você só pode comprar o vinho de Portugal. Ah, e o sapato? O sapato da Inglaterra é mais barato. Vou comprar da Inglaterra. Não pode. Você só pode comprar o sapato de Portugal. Mesmo que Portugal compre o sapato da Inglaterra, você tem que comprar da mão de Portugal. Você não pode comprar direto da mão da Inglaterra. Isso que é o monopólio. Deu para entender aí legal? Sim. Então tá bom. Então vamos lá. Existem as práticas mercantilistas, né? As práticas mercantilistas, as características, né, que marcam o que vai ser o mercantilismo, esse sistema aí que vai vigorar do final da Idade Média para o início da Idade Moderna, né? O primeiro aspecto que a gente pode citar aí do mercantilismo seria o metalismo, que é esse que eu expliquei para vocês, né? Quanto mais metal precioso tiver dentro de uma nação, mais rica ela vai ser. Outro aspecto é a balança econômica favorável, né? O país ele vai vender mais do que ele compra. Também a gente vai ter o protecionismo alfandegário, né? Ou seja, eu não vou deixar que um produto importado seja vendido mais barato do que o produto que eu faço aqui dentro do meu país. Eu vou colocar imposto sobre esse produto importado para que ele chegue aqui mais caro. Não é que eu não posso comprar um produto de outro país. Eu posso, só que eu vou pagar mais caro nele do que eu pagaria comprando um produto nacional. Isso é o protecionismo alfandegário, né? Sempre que vocês lembrassem de alfandegário, de alfândega, tem a ver com fronteira, né? Tem a ver com algo que vem de outro país, essa transição de uma nação para outra, né? Tem também o monopólio, que a gente acabou de explicar, e o pacto colonial, que tem uma relação direta com essa questão do monopólio. Tá bom? Vamos lá. O metalismo. Um país é rico na medida em que tivesse muito ouro e prata acumulados, né? Como a gente explicou. A balança econômica favorável. Qual que é a ideia da balança econômica favorável? Aumentar as exportações, as vendas e diminuir as importações, as compras, né? Ou seja, as exportações elas têm que ser maiores do que as importações. Então vamos imaginar aqui, ó, dessas três balanças aqui, ó, a que estaria em um estado de balança comercial favorável seria a terceira, porque as exportações elas têm um peso maior, as vendas elas têm um peso maior do que as compras, né? As pessoas vendem mais do que compram, né? Continuando aqui. O protecionismo alfandegário é uma série de medidas que esse governo toma para dificultar ao máximo a importação de produtos e a concorrência estrangeira, né? É a garantia que uma nação vai ter de que o produto de outra nação não vai ser vendido mais barato que o dela. É uma garantia que... Quer fazer alguma pergunta, Yasmin? Não. Então tá bom.
É a garantia, né, que esse país vai ter de evitar uma concorrência internacional. Como? Colocando imposto sobre o produto que vem de fora. Né? Por que eu vou comprar um óculos importado, sendo que eu posso comprar o óculos nacional mais barato? Né? Então a ideia segue por aí. O monopólio. Um monopólio existe quando determinada empresa domina todo o mercado ou um setor em que oferece os seus produtos. Esse termo tem origem no grego monos, único, e pólen, vender. Né? Vamos imaginar aqui, por exemplo, pessoal, há 2 anos, 3 anos atrás, né? Vamos imaginar, por exemplo, a indústria de vídeos online. Né? A gente acessa vídeos online. Quando eu falo assim, assistir vídeos online, qual que é o primeiro site que vem na cabeça de vocês? Oi, pessoal. Oi. Quando eu falo assim, ó, vou assistir um vídeo na internet, qual que é o primeiro site que vem na sua cabeça? YouTube. Isso aí, né? Por quê, pessoal? Porque durante muito tempo o YouTube ele foi o principal site, a principal empresa nessa área, nesse ramo. Existiam outras? Existiam, mas nem comparam, né, com a proporção, com o tamanho, com a fama, né, com todos os aspectos que configuram o tamanho que é o YouTube. Né? O YouTube é literalmente a maior empresa, né, como é que eu posso dizer? De divulgação de vídeos na internet. Né? Então pode-se dizer que durante algum tempo o YouTube teve um certo monopólio. Né? O que é o monopólio? É quando uma empresa ela domina todo o mercado. Né? Todo mundo que queria ver um vídeo online, eles iam no YouTube. Né? E assim por diante. O Pacto Colonial. Esse pacto instituiu a exclusividade do comércio externo da colônia em favor da metrópole que a colonizou. Ok? Aqui a gente tem um exemplo do que é o Pacto Colonial, que é aquilo que eu expliquei, né? Vamos imaginar aqui o exemplo de Brasil e Portugal. O Brasil seria a colônia, ok? E Portugal seria a metrópole. O pacto colonial ele existe para favorecer a metrópole. Tudo que acontece no pacto colonial ele tem o objetivo de favorecer a metrópole, né? Dar vantagens, melhorar a situação da metrópole. Só que aí, como consequência, né, a situação da colônia só piora, ok? Por exemplo, a metrópole ela vai vender produtos manufaturados e pessoas escravizadas, né, para a colônia. Então o Brasil ele só podia comprar produtos manufaturados, roupas, calçados, ferramentas, né, itens de uso básico, né, bebidas, qualquer coisa que ele for comprar internacionalmente, ele só pode comprar da metrópole. Né? Ele não pode comprar de outro país. Ah, não, mas o sapato da Inglaterra está mais barato. Não, só posso comprar de Portugal. Né? Ah, mas o escravo que a Inglaterra está vendendo está mais barato. Não, eu só posso comprar o escravo que Portugal traz para o Brasil. Né? Que a metrópole está trazendo para a colônia. Então, esse é o exclusivo colonial. Né? E a colônia? A colônia ela vai produzir matérias-primas. O que seria matérias-primas? Aquilo que é usado para a produção de outros produtos. Né? Por exemplo, o pau-brasil. O pau-brasil ele era usado para a construção de móveis, construção de navios, era usado para o tingimento, né? Que o pau-brasil ele tem, o interior dele tem um extrato vermelho que era muito famoso, era muito cobiçado para o tingimento de roupas, né? De tecidos. Então, assim, outro material que a gente pode citar aqui, ó, a cana-de-açúcar, que é usada para a produção de açúcar, né? O café, que é usado para a produção do café, né? O café que é torrado, moído, é todo preparado, é vendido. Né? Outro produto que também que a gente pode colocar aqui como matéria-prima seria a própria mineração. Né?
ouro, prata, diamantes, que são extraídos aqui do Brasil, que depois eles são confeccionados, né, através deles são confeccionadas joias que são vendidas, né, dentro da Europa. Isso aí são matérias-primas. Produtos tropicais e metais preciosos, né? Então, a colônia ela só pode vender esses produtos para a metrópole. O Brasil só podia vender esses produtos para Portugal, não podia vender para outro país. Ah, mas outro país vai pagar mais caro. Eu estou vendendo aqui, ó, a cana de açúcar, estou vendendo aqui o açúcar mascavo que o Brasil produz. Estou vendendo a R$ 10 a saca. E a Inglaterra está querendo comprar a saca a R$ 100. Por que eu vou vender para Portugal, que paga só 10% do que a Inglaterra pagaria? Porque se eu vender para a Inglaterra, eu estou cometendo um crime, né? Por quê? Porque eu estou quebrando, eu estou violando o pacto colonial. Eu estou fazendo contrabando, né? É um tráfico de saca de açúcar mascavo, né? A ideia é essa. Tá dando para entender aí qual que é a ideia do monopólio comercial, do exclusivo comercial, do pacto colonial? Sim. Então, beleza. E também temos o colbertismo, né? O colbertismo é um sistema que vigorou na França. Ele vigorou junto com o mercantilismo, né? A França usou um modelo diferente dos outros, o colbertismo. Consistia em vender seus produtos de luxo a valores maiores e controlar os gastos do governo, né? O colbertismo ele não é muito abordado nos livros de história, mas o Pet ele resolveu abordar o colbertismo aí dessa vez, tá bom? Então vamos lá. Agora vem as atividades. Atividade 1. Atividade 1. As medidas mercantilistas foram adotadas como uma forma de enriquecimento dos países europeus. Analise uma consequência dessas políticas econômicas para a América, né? Ou seja, toda a política mercantilista ela tinha um objetivo de garantir o enriquecimento, né, dos países da Europa. Então, as colônias, a América que foi colonizada pela Europa, ela servia para garantir essa finalidade, né, que é enriquecer os países europeus, né? E é justamente isso que está perguntando na questão. O que a gente pode estar respondendo aqui nessa questão, pessoal? A gente pode responder assim, ó. As riquezas das colônias foram exploradas. Além disso, elas não puderam se industrializar. O poder e o controle estavam centralizados na metrópole. Ou seja, pessoal, toda a riqueza que a colônia tinha, ela foi explorada para garantir um enriquecimento. Pessoal, só um minuto. Então, pessoal, toda a riqueza, né, todo material que pudesse ser explorado dentro da colônia, ele era explorado pela metrópole, né? Ele era explorado pelos países da Europa, ok? Pelos países da Europa que tinham autonomia, que tinham autoridade sobre aquela nação, né? E outro aspecto também é que as colônias não puderam se industrializar. Ou seja, vou dar um exemplo aqui para vocês terem noção. O Brasil, né, durante muito tempo, ele comprava vinho, comprava bebidas alcoólicas, né, de Portugal. Mas aí ocorreu um momento em que os colonos brasileiros eles começaram a usar cana-de-açúcar para produzir cachaça, né? Só que aí Portugal começou a ficar muito revoltado. Por quê? Porque as pessoas não estavam mais comprando vinho de Portugal, estavam bebendo a cachaça do Brasil. E aí Portugal desceu uma lei, implantou uma lei falando que era proibido produzir cachaça no Brasil. Que quem produzisse cachaça no Brasil ia ser preso, né? Ia ser processado. Então as pessoas elas tiveram que parar de produzir cachaça. E se quisesse beber bebida alcoólica, ia ter que comprar o vinho de Portugal, né? Isso é só um exemplo, que não tem muito a ver com indústria não, mas só para a gente ter noção do porquê que a metrópole não queria que a colônia se industrializasse. Porque a colônia se industrializando, a colônia tendo uma produção industrial, a colônia tendo os seus próprios produtos,
né, sendo produzidos dentro do seu território, eles não iam precisar comprar os produtos da metrópole, né? Por isso a metrópole ela ficava em cima, lá impedindo que a colônia se industrializasse. Ok? Uma outra resposta que vocês podem dar também seria a colonização do continente americano e sua exploração. Os colonizadores buscavam ficar mais ricos usando as suas colônias. Ok? Qualquer uma dessas respostas aí estariam corretas. Tá bom? Avançando aqui. A questão 2. Cada país adotou uma medida mercantilista diferente. Avalie qual das medidas você considera mais eficiente e justifique o motivo. Então, pessoal, aqui seria a gente exemplificar uma característica do mercantilismo, né, que a gente acha que é mais eficiente. Então, vocês poderiam citar o metalismo, poderiam citar a balança econômica favorável, né, o protecionismo alfandegário, poderiam citar o monopólio, poderiam citar o pacto colonial, né? E aí vocês vão explicar nessa questão qual dessas características vocês acham que poderia gerar mais riqueza para o país europeu, mais riqueza para a metrópole, né? E por quê que ele geraria? Por exemplo, o metalismo. O metalismo ele gera mais riqueza porque quanto mais dinheiro guardado eu tenho, mais rico eu sou, né? A balança econômica favorável. O metalismo ele pode ser favorável para a colônia, para a metrópole. Por quê? Porque se eu vender mais do que eu compro, eu vou ter mais lucros, né? É isso que a questão está pedindo, ok? Vocês também podem responder alguma coisa assim, ó. Por exemplo, é uma questão pessoal, né? Mas vocês podem responder: a balança comercial favorável é uma ideia prática de vender mais e comprar menos. É o básico da economia, comprar mais e vender menos, né? No caso aqui seria vender mais e comprar menos, né? Que foi um erro aqui do professor Vini nessa questão. Mas é isso aí. Deu para entender, pessoal? Essa questão 2? Sim. Então tá bom. Então vamos continuar aqui. A questão 3. Explique como os países faziam para deixar sua balança comercial favorável. O que a gente pode estar respondendo aqui? Ó? Para ter uma balança comercial favorável, os países tentavam exportar mais, ou seja, vender mais, e importar menos, ou seja, comprar menos. Eles vão vender mais e comprar menos, ou seja, vender mais e comprar menos. É isso aí. Vocês também podem estar respondendo assim, pessoal. Eles criaram impostos sobre a exportação. No caso, seria sobre a importação, né? Sobre os produtos que vêm de fora para dentro. Que eram produtos sobre a importação, valorizando assim os produtos feitos no país. Era o chamado protecionismo, né? Aqui mais uma questão que foi errada aqui pelo professor Vini. A gente tem que tomar muito cuidado sobre esses nomes, né? Muitas vezes a gente coloca exportação e coloca a questão toda errada, né? Porque exportação seria vender, seria positivo, né? O correto seria importação. A gente vai colocar impostos sobre o que é importado, sobre o que a gente compra, né? Porque às vezes uma palavrinha ela pode fazer a resposta inteira ficar errada, né? Mas é isso aí. Vamos lá. A questão 4. Leia o texto. A concepção mercantilista de riqueza foi, entretanto, contestada em meados do século XVIII. O francês François Quesnay, de 1694 a 1774, afirmava que os mercantilistas estavam errados em identificar a riqueza com a quantidade de metais preciosos, pois para ele a fonte da riqueza era a terra. Ok? E aí, vamos lá. Vem a questão. O texto traz duas medidas de riqueza dos países. Hoje em dia, qual é a base da riqueza de um país? Ou seja, o que calcula, o que mede a riqueza de um país? Durante o mercantilismo seria a balança comercial favorável, seria quanto mais metal precioso um país tem, quanto mais ouro um país tem dentro do seu território, mais rico ele é, né? Mas hoje em dia não é assim. Como que a gente calcula
a riqueza de um país hoje em dia? Vocês podem responder assim, ó. A riqueza de um país é medida por meio do PIB, o Produto Interno Bruto. Esse cálculo da riqueza foi inventado pelo economista russo Simon Kuznets. Basicamente, o PIB é encontrado a partir da soma de todos os bens e serviços finais produzidos em um país durante um determinado período, ok? O principal indicador do desenvolvimento econômico de um país atualmente é o PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma do valor de todos os bens e serviços finais desse país, né? Ou seja, tudo aquilo que o país produz, tudo aquilo que o país exporta, né? Tudo isso aí vai entrar dentro do que a gente chama de Produto Interno Bruto, do PIB. E é assim que é calculado a riqueza hoje em dia, ok? Então a questão 5 ela vai trazer essa cruzadinha aqui para a gente, né, estar preenchendo, ok? Infelizmente eu não consegui estar preenchendo ela aqui, vocês já devem ter visto no formulário, né, que essa aqui é a semana anterior, a semana passada, que infelizmente não dá para você fazer uma cruzadinha no formulário. Então esses critérios que são pedidos aqui, né, para a gente preencher, por exemplo, aqui, ó, na 1, né, seria aqui, ó. A gente deve usar a política econômica usada pela França. A gente deveria colocar aqui, né? Colbertismo, né? A 4, a espaço, né? Comercial favorável, quando se vende mais do que se compra. Isso aqui está falando do quê? Está falando da balança comercial favorável. A gente deveria colocar no 4 aqui, né? Aqui o 4, balança, né? Mas, infelizmente, não deu para fazer isso no formulário, tá bom? Mas vamos ver aqui quais seriam as respostas que a gente deveria colocar dentro da cruzadinha. Vamos lá. Na 1, a política econômica usada pela França. Vocês deveriam colocar colbertismo, né? Falando aqui das partes horizontais da cruzadinha. Depois o espaço 4. A comercial favorável, quando se vende mais do que se compra. Seria a balança, né? A balança comercial favorável, quando se vende mais do que se compra. O espaço 6, né? Seria aqui, ó, o principal metal procurado para se fazer moedas. O principal metal, né, que era procurado, que era usado para fazer moedas, era o ouro, né? No espaço 7, né, da horizontal, está pedindo para a gente falar sobre o continente descoberto pelos espanhóis no século XV. Qual que é o continente que foi descoberto pelos espanhóis no século XV? A América, né? Aí vocês coloquem lá. Seguindo aqui, no espaço 8, da horizontal, estratégia de enriquecimento direto pelo acúmulo de metais preciosos, né? Quanto mais metal precioso eu tenho, mais rico eu sou. Qual que seria? Seria o metalismo, né? E aqui vem agora na vertical, pessoal. No espaço 1, a prática mercantilista caracterizada por explorar novos territórios. Seria o que? Seria o colonialismo, né? Aqui o espaço 3. Primeiro país a se formar. Qual foi o primeiro país a se formar? O primeiro reino a se formar, né? Seria Portugal. E aqui o espaço 5. Política mercantilista adotada pela Inglaterra. Seria o comercialismo, né? Vocês vão ver aqui que na cruzadinha não vai ter espaço para colocar comercialismo, né? Vai ficar comerciali. Aí depois vocês coloquem lá no caderno, né? Comercialismo, coloca o SMO, né? E é isso aí, pessoal. Esse aqui foi a correção, né, da semana 2 do PET 2. Desses temas aí que a gente abordou, vocês têm alguma dúvida? Não. Deu para entender tudo certinho? Sim. Então, beleza, pessoal. Muito obrigado por estarem comigo hoje, tá bom? E até a próxima aula. Tchau. Tchau, tchau. Valeu. Falou. Valeu. Até mais.